Imagina só, uma força invisível, mas superpoderosa que define a vida de milhões e milhões de pessoas na China. Uma força que decide onde alguém pode morar, que escola pode frequentar e até o futuro dos filhos dessa pessoa. Bom, essa força tem nome. E entender como ela funciona é a chave para entender a China de hoje. Sabe, a gente tem essa ideia de que qualquer um pode simplesmente fazer as malas e tentar a vida numa cidade grande como Xangai, né? Parece óbvio. Mas na China, a história é bem mais complicada. A resposta para essa pergunta não é um simples sim ou não. E a verdade por trás disso revela um dos sistemas de controle social mais engenhosos e impactantes do nosso tempo. E para entender essa realidade, a gente precisa se concentrar numa única palavra. Uma palavra que é a chave para decifrar como a sociedade chinesa se organiza. Hukou. Tá, mas o que é esse tal de Hukou? De forma bem simples, é um registro de família que a pessoa herda. Se os pais têm um Hukou rural, o filho vai ter um Hukou rural. E aqui vem o pulo do gato. Não me importa se a criança nasceu numa vilazinha ou na maternidade mais chique de Pequim. O destino dela, em grande parte, já está traçado. E é aqui que a ideia fica realmente poderosa. Tenta pensar no Hukou não como um simples endereço, sabe? Mas como uma espécie de cidadania interna. É ele que define a que tipo de direitos e serviços uma pessoa pode ter acesso dentro do próprio país. E as diferenças são gritantes. Ter um Hukou urbano numa cidade como Pequim, por exemplo, dá acesso total às melhores escolas, hospitais, benefícios sociais. Agora, alguém com Hukou rural, mesmo que more e trabalhe em Pequim há décadas, fica praticamente à margem de tudo isso. É uma divisão muito clara na sociedade. Isso nos traz de volta para aquela pergunta do começo e para a realidade de milhões e milhões de trabalhadores migrantes. Então, e este é o ponto crucial. O sistema não impede fisicamente que as pessoas se mudem. Uma pessoa com Hukou rural pode sim pegar um trem para Xangai e arrumar um emprego. O problema é que o Hukou rural dela vai junto, e com ele vai a falta de acesso a todos os serviços essenciais daquela cidade. Existe uma frase que resume perfeitamente essa experiência: morar sem pertencer. É a realidade de quem ajuda a construir a economia da cidade, paga impostos lá, mas no fundo é tratado como um cidadão de segunda classe, sem direitos plenos, sem aquele sentimento de pertencimento, sabe? E aqui a história fica ainda mais séria, porque as consequências não param numa geração. O maior peso do sistema Hukou, na verdade, cai sobre as crianças. Pensa bem, o que acontece com os filhos desses trabalhadores? Como o Hukou é hereditário, eles nascem com o status rural dos pais. Isso significa que, mesmo crescendo a vida inteira numa cidade grande, a criança pode simplesmente não conseguir uma vaga na escola pública dali. A alternativa? Escolas particulares caríssimas ou, o que é muito comum, a decisão super dolorosa de mandar a criança de volta para a aldeia dos avós só para ela poder fazer as provas que vão definir o futuro dela. O que acontece na prática é que o sistema acaba criando uma barreira na educação e na vida social que é muito, muito difícil de quebrar. E isso vai passando de geração em geração. Mas por quê? Por que um sistema assim foi criado? Qual é a lógica do Estado por trás de uma política dessas? Bom, para entender a justificativa oficial, a gente tem que voltar lá para a década de 50. A China era muito diferente. O governo queria evitar, a todo custo, uma migração em massa e descontrolada do campo para a cidade. O medo era de um colapso tanto na produção de alimentos quanto na infraestrutura das cidades, que não aguentariam receber milhões de pessoas de uma vez. E olhando de um ponto de vista bem frio do planejamento do Estado, dá para dizer que o sistema funcionou para controlar a urbanização. Só que esse controle veio com um custo humano e social gigantesco, criando uma subclasse de cidadãos e afetando milhões de famílias. Diante de tudo isso, a pergunta óbvia é: essa estrutura está congelada no tempo ou tem alguma coisa mudando? A resposta é que sim, está mudando. Mas as mudanças não são iguais para todo mundo. Cidades menores e médias, que precisam de mão de obra, estão facilitando a vida de quem quer um Hukou urbano. Agora, nas megacidades como Pequim e Xangai, as portas continuam praticamente fechadas. Só para ter uma ideia, para conseguir o tão sonhado Hukou urbano numa cidade de primeira linha, os obstáculos são enormes. Não é só morar lá, não. É preciso ter ensino superior, um salário bem acima da média, muitos anos de residência comprovada e, às vezes, até uma pontuação alta no sistema de crédito social. Na prática, só uma elite muito qualificada consegue fazer essa transição. E com isso, a gente chega bem no centro do debate sobre esse sistema.
Afinal, como a gente deve enxergar isso? Então, a ideia principal para guardar é esta. Não se trata de uma proibição clara de ir e vir. É algo muito mais sutil e, talvez por isso, mais poderoso. É uma barreira de burocracia, uma barreira social que define as oportunidades e limita o potencial de gerações inteiras só com base no local de origem. E a questão que fica no ar é essa: será que o Runco é uma ferramenta de engenharia social indispensável para governar um país de 1,4 bilhão de pessoas e garantir a estabilidade? Ou será que é uma estrutura, no fundo, injusta, que cria uma casta de cidadãos com menos direitos? A resposta para essa pergunta define não só o presente da China, mas com certeza o seu futuro.